Nessa apresentação, eu gostaria de falar sobre o tema do meu TCC, a crucificação, sofrimento e glória. Jesus é o novo Adão e a cruz é a árvore da vida eterna. Dessa forma, o Evangelho de João, ele é bastante rico em detalhes, mas também em símbolos teológicos, que, quando interpretados à luz da exegese bíblica, elas nos dão fundamentos importantes para entendermos o que está por detrás dos seus escritos. Assim sendo, eu optei pelo conteúdo dos símbolos, dos sinais teológicos que João apresenta, fazendo assim uma releitura do Evangelho da Paixão, buscando o significado dos personagens, dos elementos presentes na perícope, para poder chegar ou não à afirmação de que o escritor ele estava aos pés da cruz, onde tinha início a igreja. Então, tomando por base a Sagrada Escritura, os demais autores e o tema da crucificação de Jesus, eu busquei apresentar o valor simbólico teológico que podemos extrair da cena da cruz, sabendo que lá estavam de pé Maria, Maria Madalena, Maria, mulher de Cleofas, e também João, o discípulo amado. E tomei por base este tema, a crucifixão, sofrimento e glória, trazendo que Jesus é o novo Adão e a cruz é a árvore da vida eterna. Também no desenrolar do meu trabalho, eu pude colocar Jesus, que ele está na cruz, a paixão que João apresenta, a cruz como uma condenação para os perversos, trouxe também o detalhe da túnica, a repartição das vestes de Jesus, a unidade que é representada na túnica, depois aos pés da cruz, como já comentei anteriormente, e a hora da cruz, que é tão simbólico em João. João sempre apresenta a hora, não é chegada a minha hora, ainda não chegou a minha hora, quando ele vai apresentando os sinais, que não usa a palavra milagre, mas sinais, e até que chega então ao ponto da hora. A hora de Jesus, a hora crucial, é a hora da cruz, a hora em que ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai, e lá se consuma toda a obra predita pelos profetas, predita no Antigo Testamento e que agora tem um cumprimento. Então, a palavra final do Pai é o silêncio da cruz. Então, podemos dizer que Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam, porque o Sinédrio o sentenciou, ou até mesmo porque Pilatos o entregou, porque os judeus talvez o acusaram, porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou. Não. Ou porque os soldados o pregaram na cruz. Então, a pergunta crucial é: quem levou Jesus à cruz então? E o profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai nos ajudar a perscrutar este mistério, quando ele vai falar do cântico do servo sofredor. Jesus, ele deveria vir, deveria padecer diante dos homens, para que a garantia da glória eterna, ela fosse revelada a todos nós. O que matou Jesus não foram os açoites, não foram os soldados, não foi o suplício, não fomos nós, também não foram os nossos pecados, mas sim ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados e ele voluntariamente foi à cruz. E na cruz ele foi feito pecado por nós. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. É a antífona que nós rezamos na liturgia das horas durante o tempo quaresmal. Vinde todos, adoremos. Então Jesus, ele suportou o sofrimento moral, o sofrimento espiritual, e seu sofrimento ele foi repulsivo. Ao vê-lo, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, os homens escondem o rosto. O seu sofrimento não produziu compaixão nos outros e dele nós não fizemos caso, Assim, então, ele teve uma experiência íntima e longa com o sofrimento. Tanto que Isaías também no Cântico do Servo Sofredor vai dizer: homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi rejeitado pelo povo, foi o mais rejeitado entre os filhos dos homens. E na cruz é o ponto alto em que o Evangelho de João plenifica a hora de Jesus. E daí, João,
ele, ao colocar essa perícope da hora da cruz, ele também vai colocar as palavras de Jesus, sobretudo aquela: tudo está consumado. E no relato existem os fenômenos sobrenaturais que nós também vemos nos evangelhos sinóticos. Os evangelistas vão nos apresentar terremoto, a cortina do templo que se rasga de alto a baixo, vai ver o pessoal correndo, o medo, o pavor que vai tomando conta. Então, essa hora de Jesus, ela também está totalmente interligada ao cosmos. Aliás, ele é Senhor do universo, ele é Senhor da glória, ele é Senhor da vida. E depois, perscrutando muito rapidamente sobre isso, a paixão de Jesus, a paixão, a sua agonia, tanto que João vai narrar estes elementos que também os evangelhos sinóticos vai trazer. E um dos elementos importantes é que Cristo sofre calado. Cristo, ele não vai repudiar de tal forma as acusações que lhe fazem. Ele sabe que ele é Deus. O povo também tem em si uma certa consciência do seu reinado. E ele então sofre calado, fica diante do Sinédrio calado, fica diante de Pilatos calado, a não ser quando ele diz que: se eu falo a verdade, por que me bateis? E ele então apresenta essa face humana de Deus e a face divina do homem. E também é interessante que a cruz era tida como condenação aos perversos. Todo aquele, diz o livro da lei, ai daquele, maldito aquele que for colocado, suspenso no madeiro, porque era um instrumento de castigo para aqueles corruptos, tal como alguns dos escritos vai nos dizer que aquela cruz que prepararam para Jesus, ela não foi preparada de fato para ele, mas a cruz ela tinha sido preparada para Barrabás, que foi aquele em quem o sinédrio todo, os sacerdotes e toda a multidão aclamaram para que soltassem Barrabás no lugar de Jesus. Então a cruz já estava preparada, era para Barrabás, não era para Jesus. Um outro fato interessante é que Jesus, ele carrega a sua cruz como um cordeiro levado ao matadouro, na simplicidade. Na simplicidade. Houve dor, sim. Houve sangue, sim. Mas ele sabia do momento crucial que ele deveria viver para a libertação de todos o povo, para a salvação de toda a humanidade. Tanto que essa unidade representada nas vestes, sortearam entre si a minha túnica, não rasgaram as minhas vestes. Por quê? Representa a unidade da igreja. E essa unidade, ela é predita desde outrora pelos profetas, mas que lá ainda não existia igreja, a palavra igreja vem surgir com Nosso Senhor, e daí quer dizer esta unidade, somos todos unidos. A túnica era uma veste que cobria o corpo de Jesus e era diferente do manto que constituía. Então, na cena do lava-pés, nós percebemos que ele toma a túnica, ele amarra, cinge-se e lava os pés dos discípulos como o maior símbolo de humildade. E aos pés da cruz, então, ele é todo despido, a sua veste é sorteada, é tirado isso, e no final de tudo, quando está para se consumar, João então, e assim eu termino a minha apresentação, vem falar da hora, a hora da plena satisfação de Deus, vamos entre aspas dizer isso, a hora em que o plano do seu Pai e a salvação dos homens é realizada, a hora em que tudo aquilo que ele fez durante a sua vida, pelos milagres, pelos sinais, é consumada, a hora em que ele prenunciou por aquela mulher na beira do poço de Jacó, a samaritana, ele pede: eu tenho sede, se tu soubesses quem te dá a água da vida, eu vou te dar a água da vida. Então é a hora de Jesus, e dessa forma, assim sendo a hora de Jesus, ele veio para dar cumprimento a tudo que o Pai
predissera pelos profetas e que agora tem a sua consumação.